Meu chá já tinha esfriado há muito tempo, mas eu não percebi, olhando pela janela para o céu cinzento de outubro. A chuva tamborilava monotonamente no parapeito da janela, como o tic-tac de um relógio antigo na sala de estar. Elas eram testemunhas fiéis da minha solidão. Meu nome é Eunice Grinchell. Tenho 78 anos e sou viúva há 15. Às vezes, tenho a impressão de que vivi várias vidas e agora estou vivendo a última, silenciosa e sem que ninguém perceba. Minha casa em Cumberland é a única que permaneceu inalterada. Estilo vitoriano, 2 andares, um pequeno jardim atrás. Costumava ser barulhenta, o riso do Gavin quando pequeno, a voz do meu marido Alfred, música aos domingos. Agora, só se ouvia o ranger do assoalho e o rádio na cozinha. Levantei-me da cadeira, apoiando-me na bengala, com os joelhos doendo novamente, anunciando a chuva. Mas que importância tinha se ela estava chegando? Ao passar pela lareira, parei diante de uma fotografia em uma moldura simples de madeira, Alfred no dia do nosso casamento, terno formal, cabelo penteado com esmero, um sorriso levemente constrangido. Ele trabalhava como engenheiro em uma fábrica local, um homem de poucas palavras, mas confiável. Gostava de repetir, não com palavras, mas com ações. E, de fato, sempre fazia isso, consertando, construindo, provendo. O que você diria, Alfred? Sussurrei, tocando o vidro empoeirado. O que você diria do nosso filho agora? Gavin nasceu 2 anos depois de nos casarmos. Nós o adorávamos, o mimávamos, mas não o mimávamos. Pelo menos, era o que eu pensava. Ele ia bem na escola, era educado, sonhava em ser engenheiro como o pai. Tudo mudou quando Alfred adoeceu. Um câncer de pulmão o levou rápida e impiedosamente. Gavin tinha 37 anos na época, já trabalhava para uma seguradora e era casado com Laura. Achei que a dor nos aproximaria, mas aconteceu o contrário. No funeral, Gavin estava distante. Lembro-me dele em pé junto ao túmulo, alto, magro, com as feições do pai, mas sem a sua essência. Quando baixaram o caixão, comecei a chorar, e ele olhou para algum lugar distante, como se o que estava acontecendo não lhe dissesse respeito. À noite, quando os convidados já tinham ido embora, perguntei-lhe se estava tudo bem. Ele respondeu: Mãe, tenho 40 anos. Não sou uma criança. Não se pode apegar ao passado. Eu não percebi então que aquele era o começo do fim da nossa intimidade, do nosso entendimento. 3 anos depois, Gavin se divorciou de Laura. Ela era uma mulher doce, um pouco ingênua, genuinamente apaixonada por ele. Porque eles se separaram, eu não entendia completamente. Gavin disse apenas que eles superaram o relacionamento. Eles ficaram com um filho, Keith, que tinha 10 anos na época. A guarda era compartilhada, mas o menino passava mais tempo com a mãe. Foi durante esse período que comecei a notar uma mudança no meu filho. As ligações se tornaram menos frequentes, as visitas mais curtas. Quando ele vinha nos visitar, ou ficava sentado olhando para o telefone ou falava sobre trabalho, promoções, bônus, um carro novo. Eu me alegrava com os sucessos dele, mas me faltava calor. Um dia, tentei conversar com ele sobre isso. Gavin, querido, nos tornamos tão estranhos, eu disse, servindo chá. Ele ergueu os olhos da tela do telefone, perplexo. Do que você está falando, mãe? Eu venho. Eu ligo. O que mais você quer? Atenção, filho. Atenção de verdade. Ele suspirou, do jeito que se suspira quando se fala com uma criança irritada. Eu tenho um emprego, mãe. Eu tenho uma vida. Não posso ficar aqui sentada por horas falando sobre os vizinhos ou seus programas de TV. Não é isso que eu quero dizer, eu disse. Sabe, ele interrompeu, você sempre foi assim, sempre exigindo mais do que os outros. Papai entendia isso, mas você não. Suas palavras me atingiram com mais força do que um tapa. Eu não disse nada. O que eu poderia dizer? Que trabalhei a vida toda como enfermeira para que ele tivesse tudo o que precisava? Que me neguei tudo quando Alfred ficou doente para pagar os melhores médicos? Que, depois que ele morreu, fui eu quem ajudou Gavin com a entrada da casa? Não, eu não toquei no assunto. Uma mãe não deve manter um registro de boas ações para o próprio filho.
Com o passar dos anos, me acostumei com meu filho só ligando quando precisava de alguma coisa, geralmente dinheiro, seja para consertar o telhado, para umas férias para se recuperar do estresse ou para comprar móveis novos. Nunca recusei. Talvez tenha sido meu erro perdoar demais, ceder demais. Mas não é isso que as mães fazem? Não é isso que venho economizando há todos esses anos? Keith, meu neto, era o único raio de luz. Ao contrário do pai, ele me visitava com frequência, primeiro com a mãe e depois sozinho, quando ficou mais velho. Ajudava no jardim, ouvia minhas histórias do passado, trazia livros. Foi ele quem insistiu para que eu aprendesse a usar um smartphone e um computador. Vovó, você tem que se manter atualizada, disse ele, pacientemente me mostrando como usar uma videochamada. Senão, o mundo vai te ignorar. Graças ao Keith, dominei não só as ligações, mas também as redes sociais, as compras online e até criei um blog de jardinagem. Tem sido meu pequeno santuário, cultivando rosas e escrevendo sobre elas. Algumas dezenas de assinantes, a maioria mulheres mais velhas como eu, mas eu gostava. Keith frequentava a universidade em uma cidade vizinha, estudando biologia. Ele vinha com menos frequência, mas compensávamos com videochamadas. Ele falava sobre seus estudos, suas namoradas, seus planos. Eu via nele o que faltava ao pai: sinceridade, gentileza, capacidade de ouvir. Um dia, na primavera passada, Keith chegou com uma notícia inesperada. Vovó, o papai vai se casar. Fiquei surpresa. Depois do divórcio, Gavin namorou várias mulheres, mas nenhum dos relacionamentos durou muito. Com quem? Jane. Ela trabalha no consultório odontológico. Eles estão juntos há 1 ano, mas mantiveram segredo. Nunca contaram a ninguém. Eu me lembrava vagamente do meu filho mencionando uma Jane em um de seus telefonemas ocasionais, mas eu não sabia dos detalhes. Ela é, uma boa mulher? Perguntei cautelosamente. Keith deu de ombros. Normal, um pouco mandona. Ela age de forma diferente com meu pai do que com o resto da gente. Doce como açúcar, sabe? E quando ela se afasta, é uma pessoa diferente. Assenti. Conheci pessoas assim, um rosto para os poucos escolhidos, outro para todos os outros. Bem, se o seu pai estiver feliz, eu disse. Ele diz que está, mas, sabe, Keith baixou a voz, mesmo estando sozinhos. Acho que ele só está cansado de ficar sozinho. Jane é muito persistente e tem uma filha do primeiro casamento. Ela tem 18 anos. Eles são como um pacote. Sorri com a metáfora. Meu neto inteligente. As pessoas se casam por todos os tipos de motivos, querida. Não cabe a nós julgar. Mas, ele hesitou, eles querem um casamento grande, muito caro. Papai disse que ia pedir sua ajuda com o dinheiro. Só isso. Fiquei amargurada, mas não surpresa. Claro, Gavin não ligou. Ele mandou o filho fazer um reconhecimento. Vovó, você não precisa, continuou Keith, notando minha reação. Você tem seus próprios planos para esse dinheiro. Eu ignorei. Que planos na minha idade? Um cruzeiro ao redor do mundo? Tentei sorrir. Dinheiro é para os vivos, não para os mortos. Se seu pai precisar de ajuda, eu ajudo. Keith balançou a cabeça. Às vezes você é gentil demais, vovó. Talvez ele tivesse razão. Mas o que mais havia a fazer? Recusar meu único filho? Além disso, eu esperava que o casamento nos aproximasse. Talvez Jane se tornasse melhor do que Keith a descreveu. Talvez ela fizesse Gavin feliz, e um filho feliz é tudo o que uma mãe poderia desejar. Gavin ligou uma semana depois. Sua voz soava tensa e alegre, como sempre acontecia quando ele queria pedir alguma coisa. Mãe, como está a sua saúde? Você não está doente? Estou bem, filho. Minhas articulações estão um pouco doloridas, mas isso é a idade. Sim, a idade. Ele tossiu. Escute, tenho uma novidade. Decidi me casar. Fingi surpresa. Sério? Com quem? O nome dela é Jane. Ela é uma mulher maravilhosa. Você vai adorá-la.
inteligente, atenciosa, uma ótima anfitriã. Fico feliz por você, eu disse sinceramente. Quando você planeja se casar? Ele ficou em silêncio. Em 3 meses. Eu sei que é rápido, mas não queremos esperar. E você sabe, mãe? Outra pausa. Nós queremos uma cerimônia linda. Jane merece o melhor. Claro, concordei. Toda noiva sonha com um casamento lindo. Ele tossiu novamente. Sabe, eu tenho tido dificuldades financeiras neste último ano. Reformas, carro novo. De quanto você precisa, Gavin? Perguntei sem rodeios. Ele me deu um número. Quase deixei o telefone cair. Era 3 vezes mais caro do que eu esperava. Muito, filho. Eu sei, mãe, mas é um casamento. É algo único na vida. Bem, é um segundo casamento para Jane, mas ela diz que o primeiro foi um fracasso. Ela quer fazer direito. Sabe como é, alugar a mansão Hilltop, convidar 100 pessoas, música ao vivo. Hilltop Manor é o local mais caro de Cumberland, uma mansão antiga com vista para o lago. Incrivelmente linda, mas incrivelmente cara. 100 convidados, perguntei. Você tem tantos amigos assim? Bem, não apenas amigos, colegas, conhecidos, parentes da Jane. Ele hesitou. Mãe, você vai ajudar, não vai? Eu te pago de volta. Eu prometo. Nós dois sabíamos que ele não faria isso. Assim como ele nunca pagou o dinheiro da casa, do carro, das férias. Mas eu aceitei porque ele é meu filho. Porque eu esperava que este casamento fizesse a diferença. Porque o que mais eu poderia fazer? Certo, Gavin. Eu ajudo. Obrigado, mãe. Ele parecia genuinamente aliviado. Você é o máximo. A Jane vai ficar tão feliz. Depois daquela conversa, ele ligou com mais frequência, uma vez por semana, às vezes 2 vezes, falando sobre os preparativos, sobre a Jane, sobre a filha dela, Abby. Parecia que estávamos nos aproximando novamente. Fiquei feliz com isso, embora, lá no fundo, eu soubesse que ele só estava interessado em dinheiro. 1 mês depois, Gavin chegou com Jane. Ela se revelou uma mulher bonita, com cabelo loiro tingido, maquiagem vibrante e unhas impecáveis. Sorria bastante, mas seu olhar permanecia frio. Olhou ao redor da casa, demorando-se no relógio antigo e no jogo de chá de prata, herança da minha mãe. Que coisas lindas, disse ela. Devem ser caras para mim. Sim, respondi. Pertencem à minha mãe. Antiguidades são caras agora, disse ela, casualmente. Tomamos chá e conversamos sobre o casamento. Ou melhor, eles conversaram, e eu ouvi. Jane descreveu o vestido, as flores, o cardápio. Gavin assentiu com a cara de quem já tinha ouvido aquilo pela 100ª vez, mas ainda achava fascinante. Perguntei se havia algo que eu pudesse fazer para ajudar além do financiamento. Não se preocupe, o Nunice, Jane deu um tapinha no meu braço. Na sua idade, é melhor descansar. A cerimonialista e eu cuidamos de tudo. Não sou tão frágil assim, eu disse. Você poderia ajudar com os assentos ou... Não sou tão frágil assim, eu disse. Não. Já está tudo planejado, ela interrompeu. Só venha e aproveite. Enquanto eles iam embora, Jane me deu um abraço seco e formal. Estamos tão felizes que você estará no nosso casamento, o Nunice. Significa muito para o Gavin. Algo em seu tom de voz me deixou desconfiada, como se ela estivesse me fazendo um favor ao me deixar ir ao casamento do próprio filho dela, um casamento que eu estava pagando. Depois que eles foram embora, fiquei sentada à janela por um longo tempo, olhando para a chuva. Algo me dizia que aquele casamento não faria nem Gavin nem eu felizes, mas afastei esses pensamentos. Talvez eu estivesse errada. Talvez Jane realmente o amasse. Talvez fosse difícil para mim abrir mão do meu filho, aceitar que ele havia escolhido outra mulher como o centro da sua vida. Keith ligou naquela noite. Como foi conhecer sua futura nora? Perguntou ele com um leve tom de ironia. Foi ótimo, eu disse, sem querer colocar meu neto contra o pai. Ela é cheia de energia. Keith sorriu.
Essa é uma palavra para descrever. Vovó, tome cuidado. Jane sabe como ser charmosa quando quer alguma coisa. Não tenho nada para dar a ela além de dinheiro para o casamento, eu disse. E já prometi isso a ela. Não é só dinheiro, a voz de Keith ficou séria. Ela quer controlar tudo ao redor do papai, inclusive você. Sou difícil de controlar, sorri. Estou velha demais para isso. Espero que sim, suspirou Keith. Só não deixe que te usem, ok? Prometi. Mas percebi, mesmo naquele momento, que algo havia começado, algo que eu não conseguia parar, como uma bola de neve rolando montanha abaixo, ganhando velocidade e massa, e eu era apenas um observador, incapaz de mudar a trajetória. O telefone tocou novamente. O nome de Gavin surgiu. Ele provavelmente queria me agradecer pela recepção calorosa ou pedir mais dinheiro. Respirei fundo e apertei o botão de atender. Era uma manhã nublada, mas não estava chovendo, uma pequena vitória para as minhas articulações doloridas. Desci as escadas lentamente, segurando-me no corrimão. Hoje era a primeira reunião com a cerimonialista. Gavin tinha ligado ontem, dizendo que ele e Jane tinham reservado um táxi para me buscar às 10 horas. Prepare-se, mãe. Não se atrase. A senhorita Potter é uma pessoa muito ocupada, ele reclamou apressadamente, como se eu fosse uma criança. Eu queria lembrá-lo de que nunca me atrasei uma única vez na minha vida, nem para o trabalho no hospital, nem para as reuniões de pais e professores, nem para os concertos da escola dele. Mas não me atrasei. Ultimamente, eu tinha ficado em silêncio nas minhas conversas com meu filho. Às 9h30, eu estava pronta, um vestido cinza com gola, um broche de pérolas, presente de Alfred pelo nosso 20º aniversário de casamento, e sapatos de salto baixo. Olhei no espelho e prendi meu cabelo grisalho num coque impecável. O táxi chegou exatamente às 10 horas. A viagem até Hilltop Manor levou 20 minutos. As ruas familiares de Cumberland, a cidade onde vivi a vida toda, flutuavam. A loja da esquina que antes era uma livraria e agora vendia café, o parque onde o pequeno Gavin gostava de alimentar os patos, o hospital onde trabalhei por 35 anos. A mansão Hilltop me recebeu com uma fachada imponente, uma mansão georgiana do século XVIII cercada por um parque bem cuidado e com vista para o lago. Lembrei-me do cheque que havia escrito para Gavin 2 semanas antes e suspirei fundo. Durante toda a minha vida, economizei para os dias difíceis. Agora, essas economias estavam escapando por entre meus dedos. Jane me encontrou na entrada, com a maquiagem impecável, o cabelo ondulado, o vestido bege justo enfatizando sua silhueta. Ela me fez sentir velha e deslocada. Ununice, finalmente, ela deu um beijo no ar perto da minha bochecha. A senhorita Potter e eu já começamos. Venha logo. Eu queria dizer que tinha chegado exatamente na hora certa, mas, mais uma vez, fiquei em silêncio. Não deveria ter começado o dia com discussões. Gavin e uma mulher de 40 e poucos anos, de terno austero, provavelmente a senhorita Potter, nos esperavam no espaçoso corredor com piso de mármore e lustres de cristal. Meu filho parecia tenso, como se estivesse em uma reunião importante. Ele me deu um breve abraço e me apresentou à organizadora. Mãe, está é Verônica Potter, a melhor organizadora de casamentos do condado. Verônica, está é minha mãe, Ununice Grimshaw. A senhorita Potter explicou o conceito, um casamento elegante e moderno com alguns elementos tradicionais. Cerimônia no terraço com vista para o lago, seguida de coquetéis no jardim e jantar no salão principal. O esquema de cores, lavanda, prata e branco. Alfred, meu falecido marido, sempre gostou de rosas brancas, comentei quando o assunto eram flores. Jane me lançou um olhar estranho. Ainda não aprovamos as rosas, Ununice. É só uma sugestão. Pessoalmente, estou me inclinando para as peonias. Saímos para um amplo terraço com colunas brancas. A vista era de tirar o fôlego, o gramado bem cuidado descia até o lago com uma leve névoa no alto. É aqui que montaremos o arco para a cerimônia, a senhorita Potter apontou para o centro do terraço. As cadeiras para os convidados serão dispostas em semicírculo. Após a troca dos votos, os noivos descerão estas escadas até o jardim, onde serão servidos os coquetéis. E se chover? Perguntei. O tempo por aqui é imprevisível. Jane revirou os olhos, mas a senhorita Potter respondeu pacientemente:
temos um plano B. Em caso de mau tempo, a cerimônia será realizada no salão de música. No salão principal, onde o jantar estava planejado, a senhorita Potter desdobrou a planta dos assentos à nossa frente. Estamos propondo 10 mesas redondas para 10 pessoas, além de uma mesa principal para os noivos e familiares próximos. Quem vai sentar na cabeceira? Perguntei. Gavin, eu, minha filha Abby, meus pais, meu irmão e a esposa dele, e 2 dos nossos amigos mais próximos, respondeu Jenny sem olhar para mim. E eu? Perguntei, surpreso. Houve uma pausa constrangedora. Mãe, só há 10 lugares na mesa principal, disse Gavin finalmente. Achamos que você se sentiria mais confortável à mesa com seus amigos. Que amigos? Fiquei confuso. Você convidou alguém que eu conheço? Jenny e Gavin se entreolharam. Bem, achamos que você nos diria quem convidar, disse meu filho, incerto. Não citei ninguém porque você não perguntou. Minha voz tremeu. E presumi que estaria sentado ao seu lado, Gavin. Afinal, sou sua mãe. A senhorita Potter tossiu, claramente se sentindo desconfortável. Tenho certeza de que podemos revisar o arranjo dos assentos. Talvez adicionar um assento à mesa principal. Não, Jane interveio rapidamente. Já foi aprovado. Simetria é importante para fotografias. Nunice, você sabe que um casamento é, antes de tudo, sobre o casal, não é? Eu podia sentir a cor inundando meu rosto. Claro, o casamento é sobre os noivos. Mas é normal a mãe do noivo sentar em um canto com estranhos? Tudo bem, eu disse, tentando sorrir. Posso sentar onde você quiser. Gavin suspirou aliviado, e Jenny sorriu vitoriosa. Tudo bem. Falando em convidados, fizemos uma lista provisória, meus parentes, colegas de trabalho, amigos, alguns clientes importantes do Gavin. Quantas pessoas estão na lista? Perguntei. 115, respondeu Gavin, evitando meu olhar. Mas você disse 100, fiquei atordoada. Cada convidado adicional é uma despesa adicional. Nunice, não seja tão mesquinha, disse Jenny, como se quisesse me dispensar. 15 pessoas não vão fazer diferença. Além disso, elas eram potenciais investidores no novo projeto do Gavin. Quando a conversa mudou para a seleção de vinhos, arrisquei, e o champanhe Lauren. É de ótima qualidade, mas não tão caro quanto o cristal. Jane me olhou como se eu tivesse sugerido servir vinagre aos convidados. Lauren? Sério? No meu casamento? Eu só estava sugerindo, dei de ombros. Afinal, é uma economia considerável. Nunice, Jane baixou a voz, se você não tem condições de pagar por um casamento de verdade, é só dizer. A humilhação doeu mais do que a raiva. Eu não disse que não tinha condições. Apenas ofereci uma alternativa razoável. Mãe, por favor, interrompeu Gavin. Vamos confiar nos profissionais. Ao meio-dia, terminamos o planejamento e fomos almoçar no restaurante. Jane imediatamente pediu uma garrafa do vinho mais caro do cardápio. Calculei mentalmente quantos outros gestos semelhantes eu poderia me dar ao luxo de fazer antes que minhas economias acabassem completamente. No almoço, Jane ficou mais falante. Sabe, Nunice, eu sempre quis um casamento de verdade. Da primeira vez, foi tão modesto, reunião com a família, jantar para 20 pessoas. Meu marido insistiu em economizar, mas agora posso fazer tudo o que sonhei. Em mim, pensei, mas apenas sorri educadamente. E o seu vestido? Perguntei. Já escolheu? Ah, sim, os olhos de Jane brilharam. É de um estilista que veio de Londres. Marfim, bordado com cristais, com cauda de 3 metros. Parece impressionante. E você, Gavin? Terno sob medida também? Meu filho pareceu envergonhado. Bem, estamos pensando nisso. Tem um alfaiate em Londres. Claro, o terno será sob medida, Jane o interrompeu. Você não pode aparecer com um terno de loja. É cafona. Quando o carro parou em frente à minha casa, Jane disse, a propósito, Nunice, sobre a sua roupa. O que você planeja usar? Eu tenho um vestido azul. Usei no casamento de uma amiga ano passado.
Azul? Não combina muito com o nosso esquema de cores. Você vai ter que comprar algo que combine com um prata ou um lilás bem claro e não tão, antiquado sem suas golas e broches. Senti uma pontada de ressentimento. Minhas golas e broches são parte de mim, parte do meu estilo. Tudo bem, vou pensar nisso. Não pense nisso, mas faça, Jenny deu aquele sorriso falso. As fotos têm que ficar perfeitas. À noite, recebi uma ligação do Keith. Oi, vovó. Como foi a reunião com o organizador? Informativa, respondi evasivamente. Hilltop Manor é um lugar lindo e absurdamente caro. Meu pai me disse que vocês discutiram o cardápio e os lugares. Vocês gostaram das ideias deles? Era, luxuoso. Vovó, eu conheço esse tom. O que houve? Nada demais. Só me sinto um pouco, ignorada. Estou pagando pelo casamento, mas não tenho voz ativa nas decisões. Estou surpresa que meu pai permita, Keith parecia irritado. Ele sempre foi mole, mas não a esse ponto. Jane o manipula do jeito que quer. Talvez ele esteja apenas apaixonado, sugeri. As pessoas muitas vezes perdem a cabeça no amor. Aos 52 anos, depois de um divórcio e 20 anos morando sozinhas? Não, vovó, é outra coisa. Jane é uma mulher manipuladora. Keith, querido, não se preocupe. É o dia deles. A decisão é deles. Não, vovó, não está certo. Vou falar com o papai. Por favor, não, disse eu apressadamente. Não quero causar problemas. Você não está causando problemas. Eles é que estão sendo desrespeitosos. Você está pagando por toda essa loucura, e eles te tratam como um hóspede indesejado. No dia seguinte, a senhorita Potter prometeu o orçamento. O total final foi 30% maior do que o combinado inicialmente. Era quase tudo o que me restava depois de décadas economizando, quase tudo que eu poderia deixar para Keith como herança. Peguei uma caneta e assinei um termo de consentimento concordando com todas as despesas. Talvez pelo menos isso me devolvesse um lugar na vida do meu filho. As 2 semanas seguintes passaram num ritmo meio febril. Jane ligava quase todos os dias com novas ideias, exigências e reclamações. Ela não gostava do tom das toalhas de mesa. Teve que mudar o cardápio por causa da alergia de algum convidado importante ou por causa de um problema com os músicos. Um dia, ela ligou particularmente irritada. Nunice, você encontrou a roupa certa? Encomendei um vestido cinza prateado, exatamente como você queria. Cinza prateado. Dissemos lavanda. Não, Jane, você disse prata ou lavanda bem claro. Eu escolhi prata. Mas não é apropriado. A mãe do noivo tem que usar lavanda, e a mãe da noiva tem que usar prata. É o conceito todo. Você não mencionou isso antes, comentei, sentindo minha irritação aumentar. O vestido já está pago. Devolva, disse Jane. E compre o lilás. Tenho certeza de que você encontrará algo adequado em 2 semanas. Respirei fundo e contei até 10 Jane, já gastei uma quantia considerável de dinheiro neste vestido. Não vou devolvê-lo. Como assim, não vai? Ela elevou a voz. Quer estragar a composição? As fotos vão ficar horríveis. Tenho certeza de que ninguém vai notar esse detalhe, eu disse calmamente. Eu vou notar. Ouviu-se um som como se Jane tivesse batido na mesa. Nunice, se você realmente quer apoiar o Gavin, faça o que eu peço. Fechei os olhos. Era isso, a manipulação de que Keith estava falando. Jane estava usando meu filho como alavanca. Ok, cedi. Vou ver o que posso fazer. Ótimo, o tom de Jane mudou instantaneamente para doce. Eu sabia que você entenderia. Vou te enviar links para algumas boas opções. 5 minutos depois, meu telefone estava fervilhando de alertas. Jane tinha enviado links para vestidos de boutiques em Londres. Todos custavam pelo menos 3 vezes o que eu já havia comprado, e todos pareciam jovens demais para uma mulher da minha idade, decotes profundos, ombros descobertos, lantejoulas. Não liguei para ela imediatamente. Em vez disso,
Fui ao shopping na cidade vizinha e passei o dia inteiro indo de loja em loja. Finalmente, encontrei um vestido modesto em um tom lilás suave, com mangas compridas e gola alta. Era elegante, apropriado para minha idade e com a cor adequada. Tirei uma foto e enviei para Jenny. A resposta veio em 1 minuto: parece a roupa funerária de uma freira idosa. Você não consegue encontrar algo estiloso? Olhei para a tela do celular, sentindo minhas bochechas queimarem de humilhação. A vendedora ao meu lado lançou um olhar compreensivo. Está difícil escolher, senhora? Perguntou educadamente. Pode-se dizer que sim, suspirei. Minha futura nora acha que eu deveria parecer uma jovem de 20 anos no casamento dela. A vendedora sorriu compreensivamente. Tenho algo que talvez sirva. É da nova coleção, ainda não está em exposição. Ela trouxe um vestido lilás com detalhes prateados. Era elegante, com mangas 3/4 e uma gola discreta, mas não antiquada. Era um pouco abaixo do joelho, de chifon leve, nada extravagante. É lindo, eu disse com sinceridade. Posso experimentar? O vestido serviu perfeitamente. Tirei uma foto no provador e enviei para Jenny com uma mensagem rápida: que tal este? A resposta demorou um pouco. Finalmente, o telefone apitou: serve, mas os acessórios têm que ser prateados. Nada de pérolas ou broches antiquados. Mostrei a mensagem à vendedora. Ela revirou os olhos. Sua cunhada parece um verdadeiro tesouro, disse ela ironicamente. Ela é cheia de energia, respondi diplomaticamente. Temos acessórios de prata incríveis, apontou ela para uma vitrine. Posso encontrar algo que combine com o seu vestido. No final, comprei o vestido e um conjunto de joias de prata, um colar modesto e brincos com pequenas ametistas. Harmonizavam com o tom lavanda do vestido e pareciam modernos o suficiente para satisfazer Jenny. À noite, Gavin ligou. Sua voz soava tensa. Mãe, você falou com a Jenny hoje? Sim, sobre o vestido, respondi. Já está decidido. Comprei algo que ela gostou. Ótimo, ele suspirou aliviado. Ela ficou em pânico com isso o dia todo. Sabe, o casamento é daqui a 3 semanas. Todo mundo está nervoso. Eu entendo, eu disse suavemente. Olha, mãe, ele disse baixinho. Eu sei que a Jenny pode ser, exigente, mas ela tem a própria visão. Ela quer que tudo seja perfeito. Claro, concordei. E também, ele hesitou novamente, estávamos pensando que talvez você não devesse vir ao ensaio na noite anterior. Seria muito agitado, e é difícil para você, com os joelhos dobrados, ficar em pé por muito tempo. Venha direto para a cerimônia, ok? Senti meu coração apertar. Eu estava sendo excluída de outra parte do casamento. Como quiser, Gavin. Minha voz soou firme, embora por dentro eu estivesse fervendo de ressentimento. Obrigada, mãe. Você é a melhor. Ele estava obviamente feliz por a conversa ter transcorrido sem conflitos. Vou te mandar um táxi no dia do seu casamento. Depois do telefonema, fiquei sentada na cadeira por um longo tempo, olhando pela janela. Estava ficando mais escuro lá fora, e meu reflexo no vidro se tornava cada vez mais nítido, uma mulher de cabelos grisalhos com olhos cansados. Quando foi que me transformei em alguém de quem meu próprio filho tem vergonha? Uma semana antes do casamento, Jenny organizou uma despedida de solteira. Eu não fui convidada, claro. Descobri por acaso quando liguei para o Gavin, e ele disse que estava ocupado com amigos no pub porque as meninas tinham tomado conta da casa para a festa. Eu me senti particularmente sozinha naquela noite. Liguei para o Keith. Vovó, ele me animou, eu já ia te ligar. Como você está? Bem, tentei sorrir, mas ele não conseguiu perceber. Como vai a escola? Tudo bem. Escuta, eu estava pensando se você viria ao ensaio do casamento. Não, respondi. O Gavin disse que seria agitado e que é melhor eu ir direto para a cerimônia. Houve uma pausa. Ah! A voz de Keith ficou fria. E você disse sim. O que eu deveria fazer? Dizer a ele que você é a mãe do noivo e que tem o direito de comparecer ao ensaio do casamento que está pagando, exclamou Keith.
Vovó, eles estão só te usando. Querem o seu dinheiro, mas não te querem. Suas palavras doeram, mesmo eu sabendo que ele estava dizendo a verdade. Keith, não quero causar problemas antes do casamento. Deixe as coisas como estão. Não está certo, disse ele, teimosamente. Vou falar com meu pai. Não, quase gritei. Por favor, não se envolva. Só vou me sentir pior se você fizer um escândalo. Ele concordou relutantemente, mas eu podia sentir seu ressentimento pelo telefone. Na noite anterior ao casamento, mal dormi. Meus pensamentos giravam em torno do dia seguinte. Como serei recebida? Onde me sentarei? Terei que passar a noite inteira na companhia de estranhos? Gavin notaria minha presença, exceto em fotos formais? Levei um bom tempo me arrumando de manhã, arrumando meu cabelo com cuidado e aplicando uma maquiagem leve. Coloquei o novo vestido lilás e as joias de prata. Olhei-me no espelho e fiquei surpresa ao notar que estava com uma ótima aparência, elegante, digna. Na hora marcada, o táxi parou. Verifiquei o presente de lua de mel uma última vez, um envelope com um cheque de uma quantia substancial, amarrado com uma fita prateada, e saí de casa. A viagem até Hilltop Manor pareceu mais curta do que da última vez. Ou talvez eu estivesse apenas imersa em meus próprios pensamentos. Quando saí do táxi, vi que os convidados já estavam se reunindo no terraço. O tempo estava lindo, ensolarado, mas não quente, uma brisa leve agitando as folhas. Dirigi-me à entrada, com o coração disparado. Havia um dia pela frente que poderia ser o início de um novo relacionamento com meu filho e sua esposa ou a confirmação final de que eu não passava de um caixa eletrônico com cabelos grisalhos. Acordei com os primeiros raios de sol. Era um dia claro do lado de fora da minha janela, como se a própria natureza tivesse decidido proporcionar o clima perfeito para o casamento do meu filho. Contrariando o conselho do Gavin para não chegar cedo, decidi ir ao Hilltop Manor 2 horas antes do início oficial da cerimônia. Não foi por teimosia. Eu só queria ajudar, ser útil, me sentir parte do grande dia. Reservei um táxi para as 9 horas da manhã, embora os convidados só fossem esperados às 11 horas. Enquanto o motorista colocava minha pequena bolsa no porta-malas, olhei ao redor, para minha casa. De alguma forma, parecia que eu ficaria fora por um longo tempo, embora tivesse planejado voltar à noite. Uma estranha premonição me atingiu em cheio, mas a ignorei. Está um lindo dia para um casamento, comentou o motorista enquanto pegávamos a estrada. Sim, o tempo está lindo, concordei, alisando as dobras do meu vestido lilás. Você é a mãe da noiva? Do noivo, corrigi. Ah, você deve estar muito animada. Filhos, eles são especiais para as mães. Apenas assenti, sem querer entrar nas complexidades do nosso relacionamento. Em vez disso, fiquei olhando pela janela para a paisagem de Cumberland, imaginando como a vida de Gavin mudaria depois daquele dia. Será que ele seria mais feliz? Encontraria uma verdadeira companheira em Jenny? E eu conseguiria encontrar meu lugar na nova família deles? A Hilltop Manor já estava fervilhando de preparativos quando chegamos. Vans de entrega estavam estacionadas na entrada da garagem. Trabalhadores instalavam iluminação adicional. Floristas carregavam cestas de flores. Paguei o táxi e segui em direção à entrada principal, me sentindo um pouco constrangida. Talvez Gavin estivesse certo, e talvez eu não devesse ter chegado tão cedo. No saguão, encontrei a senhorita Potter, que parecia ao mesmo tempo calma e um pouco ansiosa. Quando me viu, ergueu as sobrancelhas, surpresa. Senhora Grimshaw, a senhora chegou muito cedo. A cerimônia só começa às 23h30. Eu sei, sorri. Achei que talvez pudesse ajudar. Afinal, é o casamento do meu filho. A senhorita Potter olhou para o relógio. É muita gentileza sua, mas temos tudo sob controle. Os convidados começarão a chegar em 2 horas. Talvez você queira descansar na biblioteca. Está tudo tranquilo agora, e há uma vista linda para o jardim. Percebi que estava sendo educadamente dispensada, mas decidi não ceder tão facilmente. Onde está o Gavin? Gostaria de parabenizá-lo antes da cerimônia. O Sr. Grimshaw está se preparando na ala leste, mas pediu para não ser incomodado antes do evento, disse a senhorita Potter, suave, mas firme.
Agitação pré-casamento, entende? Concordei, embora me contorcesse por dentro. Meu próprio filho não queria me ver antes do momento mais importante da vida dele. Eu era mesmo um fardo para ele? E a Jane? Perguntei, já sabendo a resposta. A senhorita Malcolm e as amigas dela estão na ala oeste. Estão terminando a maquiagem e o cabelo, só para mulheres, sorriu a senhorita Potter, profissionalmente. Por que não tomam uma xícara de chá na biblioteca? Mandarei alguém quando for a hora de se sentarem. Cedendo, deixei-me levar até a biblioteca, uma sala elegante com estantes até o teto e poltronas confortáveis perto da janela. Assim que a porta se fechou atrás da senhorita Potter, senti-me presa, isolada das férias que eu mesma havia pago. 20 minutos depois, uma jovem garçonete apareceu com chá e biscoitos. Agradeci e perguntei como estavam os preparativos. Muito tumultuado, senhora, respondeu ela. A noiva já trocou o arranjo de flores no salão principal 2 vezes, e parece que há algum problema com o bolo. A cor da cobertura está errada. Sério? Não consegui esconder minha surpresa. O confeiteiro é um dos mais caros. Sim, senhora. Mas a senhorita Malcolm é muito precisa em seus desejos, a moça estava obviamente escolhendo as palavras. Ela quer que tudo seja perfeito. Depois que a garçonete saiu, fui até a janela. Ela dava para o terraço onde o arco para a cerimônia estava quase pronto. Cadeiras brancas estavam dispostas em fileiras organizadas, com um caminho de pétalas entre elas. Tudo parecia impecável, e tudo sem a minha participação. Decidi não ficar sentada na biblioteca até os convidados chegarem. Afinal, eu havia pago por este casamento e tinha o direito de ver como estavam os preparativos. Saindo para o corredor, dirigi-me ao salão principal, onde o jantar seria realizado. O salão havia se transformado desde a minha última visita. As mesas estavam cobertas com toalhas brancas como a neve, decoradas com prata e cristal, e decoradas com arranjos de lavanda e flores brancas. Em cada lugar, havia um cartão com o nome do convidado. Encontrei minha mesa no canto mais distante, exatamente como eu esperava, perto da saída para a cozinha. Sorri simbolicamente. Senhora Grinchell. Uma voz masculina me chamou. Virei-me e vi um jovem de terno, um dos assistentes da senhorita Potter. Os convidados estão começando a chegar. A senhorita Potter disse que a senhora já deveria se sentar para a cerimônia. Olhei para o meu relógio. Estava mais longo do que eu pensava. Ao sair para o terraço, vi que os primeiros convidados já estavam sentados. O mestre de cerimônias me indicou um lugar na primeira fila, o único consolo do dia. Pelo menos eu estaria perto de Gavin durante a troca de votos. Aos poucos, todos os lugares foram ocupados. Lancei olhares furtivos para os convidados, a maioria mais jovens do que eu, muitos obviamente ricos, a julgar pelas roupas e joias. Reconheci os parentes de Jane pela semelhança familiar, a mesma postura confiante, os mesmos olhares avaliadores. Finalmente, a música começou, e Gavin caminhou pelo corredor num terno elegante que devia ter custado uma fortuna. Ele parecia tenso, mas elegante. Meu coração se encheu de orgulho, não importa o que acontecesse. Seu padrinho, um colega de trabalho que eu já tinha visto algumas vezes em festas corporativas, estava ao lado dele. Gavin olhou para a multidão e, por um segundo, nossos olhares se encontraram. Sorri e acenei de leve. Ele retribuiu o aceno, mas depois desviou o olhar, como se estivesse envergonhado. A música mudou. Os convidados se levantaram e Jane caminhou lentamente pelo corredor. Eu tinha que admitir, ela estava deslumbrante. Seu vestido marfim, bordado com cristais, estava perfeitamente ajustado, a cauda arrastando atrás dela como um riacho cintilante. Seu rosto brilhava de triunfo. Ela havia conseguido tudo o que queria. A cerimônia foi impecável, a troca de votos, a troca de alianças, o primeiro beijo como marido e mulher, tudo exatamente como o roteiro. Enxuguei uma lágrima furtivamente enquanto Gavin recitava seus votos. Apesar dos desafios, fiquei feliz por ele ou queria ficar feliz. Após a cerimônia, os convidados foram para o jardim para um coquetel. Fiquei um pouco afastado, observando Gavin e Jane receber os parabéns. Algumas pessoas se aproximaram de mim, se apresentaram, conversaram educadamente e se afastaram.
Eu me senti um estranho naquela celebração da vida. De repente, alguém me chamou. Quando me virei, vi Keith correndo em minha direção no meio da multidão. Meu neto parecia adulto, num terno austero, com o cabelo penteado para trás. Vovó, ele me abraçou com força. Finalmente te encontrei. Como você está? Estou bem, querido. Aconcheguei-me nele por um instante. Você está muito bonito hoje. E você está deslumbrante. Ele se afastou, me olhando de cima a baixo. Esse vestido combina muito com você. Obrigada, sorri. Foi a Jane quem escolheu. Keith sorriu. Claro que sim. Escuta, você já foi apresentado aos parentes dela? Eles estão sentados em um grupo separado perto da fonte, como a realeza. Não, balancei a cabeça. Mas eu não esperava que fizessem isso. Os recém-casados estão com muita coisa na cabeça hoje. Ocupada, Keith bufou. A Jane só faz posar para fotos e receber elogios. Ela poderia ter tirado um tempinho para te apresentar a família dela. Keith, lancei-lhe um olhar de advertência. Não vamos. É o dia do casamento deles. Não queremos ofuscar a data. Ele assentiu, mas eu percebi que ele mal conseguia se conter. Tudo bem, vovó, mas eu vou ficar com você. Não quero que fique sozinha. Querida, você tem sua própria empresa. Acenei com a cabeça em direção a um grupo de rapazes, claramente amigos de Keith. Vão se divertir. Estou bem. Ele concordou relutantemente. Mas antes de sair, sussurrou: se precisar de alguma coisa, me ligue agora mesmo. Sozinha, decidi caminhar pelo jardim. Tudo estava decorado com um gosto impecável: fontes, arranjos de flores, luzes prontas para brilhar à noite. O custo de todo esse esplendor me fez estremecer por dentro, mas lembrei a mim mesma que tinha feito aquilo por Gavin. A sessão de fotos dos noivos pareceu durar uma eternidade. O fotógrafo os comandava como um general em parada, forçando-os a fazer várias poses contra o cenário pitoresco da propriedade. Observei de longe, hesitando em me aproximar. Em determinado momento, eles começaram a tirar fotos em grupo com parentes. Eu não fui convidado. Vi Jane abraçando os pais, Gavin apertando a mão do pai. Meu filho estava cercado por uma nova família, sem espaço para mim. Finalmente, o gongo tocou, convidando os convidados para o jantar. Encontrei minha mesa no canto mais distante do salão. Havia alguns convidados mais velhos sentados nela. Imaginei que fossem parentes distantes de Jane, que também não tinham conseguido um lugar na mesa principal. Nos apresentamos educadamente e trocamos algumas frases sobre o tempo e a beleza da cerimônia. O jantar estava requintado, os vinhos caros, o serviço impecável, mas mal notei o sabor da comida. Toda a minha atenção estava voltada para a mesa principal, onde Gavin e Jane estavam sentados, cercados pelos parentes dela, rindo e conversando como velhos amigos. Em nenhum momento durante todo o jantar meu filho olhou na minha direção. Depois da sobremesa, começaram os brindes. O pai de Jane, um homem corpulento e de voz alta, falou primeiro. Ele falou sobre como sua filha era uma garota maravilhosa e como ele tinha sorte de ter um genro. Então, o padrinho se apresentou com histórias sobre Gavin. Todos foram mencionados, os pais de Jane, a filha do primeiro casamento, até mesmo o cachorro que morava com eles. Nenhuma palavra sobre mim. Quando a parte formal terminou e os convidados se dispersaram, senti uma necessidade urgente de respirar um pouco de ar fresco. Sentia-me tonta com o vinho que havia bebido e com a amargura de perceber que era inútil. Saí para o terraço onde a cerimônia havia sido realizada algumas horas antes. As cadeiras haviam sido removidas, mas o arco de flores ainda estava de pé, iluminado por uma luz suave. Respirei fundo o ar fresco da noite. De repente, tive vontade de ir embora, de ir para casa, de esquecer aquele dia como um pesadelo. Mas não consegui. Tive que esperar pelo corte do bolo, pela primeira dança dos noivos. Tive que sorrir e fingir que estava tudo bem. Aí está você. A voz ríspida de Jane veio de trás de mim. Virei-me. Ela estava parada na porta, radiante e linda em seu vestido de noiva. Mas a expressão em seu rosto não condizia com a imagem de uma noiva feliz.
Suas sobrancelhas franziram, seus lábios se contraíram em uma linha fina. Aconteceu alguma coisa, Jane? Perguntei, tentando manter a calma. O que houve? Ela se aproximou de mim, cambaleando nos saltos altos. Ela cheirava a champanhe. Você arruinou meu casamento. Foi isso que aconteceu. Fiquei confuso. Do que você está falando? Estou tentando passar despercebido o dia todo. Invisível, ela interrompeu com uma risada amarga. Você chegou aqui 2 horas mais cedo, espionando os preparativos, metendo o nariz em tudo, e agora veio aqui para chamar atenção quando todos estão procurando a gente para cortar o bolo. Jane, eu só estava tomando um ar. Minha voz tremeu. Eu não sabia do bolo. Não finja. Ela elevou a voz. Você vem tentando estragar o meu dia desde o começo. Primeiro discutindo por qualquer coisinha, depois aparecendo cedo de manhã quando te mandaram parar, e agora está fazendo um drama disso. Olhei para ela, atordoada. O que tinha acontecido com aquele sorriso doce que ela dera aos convidados alguns minutos antes? Havia uma mulher completamente diferente parada na minha frente e irritada, agressiva, bêbada. Jane, acalme-se, tentei falar baixinho. Eu não queria estragar nada. Calha a boca, ela gritou tão alto que vários convidados no terraço se viraram. Eu sei o que você está fazendo. Você sempre fez isso. Gavin me contou como você o controlou a vida toda, como o sufocou com seus cuidados. Senti o sangue sumir do meu rosto. Meu filho disse isso? Não é verdade, respondi baixinho. Eu só queria o melhor para ele. O melhor. Jane bufou com desprezo. Você queria que ele sempre dependesse de você, mas agora ele me tem, e suas manipulações não vão mais funcionar. A essa altura, uma pequena multidão já se aglomerava ao nosso redor. Eu podia ver os rostos chocados dos convidados, ouvir os sussurros. A humilhação doía mais do que a raiva. Jane, por favor, dê um passo em sua direção, estendendo a mão. Não vamos fazer cena. Hoje é o seu dia. Não me toque, ela recuou como se eu fosse um leproso. E sim, é o meu dia. Um dia que você está tentando estragar com a sua presença. Gavin apareceu na porta, alarmado com a confusão. O que está acontecendo? Perguntou, olhando de mim para Jane. Sua mãe, exclamou Jane, apontando um dedo trêmulo para mim. Ela veio aqui de propósito para atrapalhar o corte do bolo, para que todos ficassem procurando por ela em vez de aproveitar a festa. Mãe, Gavin se virou para mim. Seus olhos não demonstravam compreensão, mas sim irritação. Por que você está aqui? Estão todos esperando. Eu só estava tomando um ar, repeti, com lágrimas brotando na garganta. Não sabia que estavam te procurando por causa do bolo. Viu? Jane agarrou o braço de Gavin. Ela está em negação. Agressão passiva típica. Ela sempre faz isso. Você mesma disse. Olhei para o meu filho em desespero, esperando que ele refutasse as palavras dela, que dissesse que nunca tinha dito tal coisa, mas ele ficou em silêncio, e esse silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. Gavin, minha voz era quase inaudível. Você acha mesmo? Ele desviou o olhar. Mãe, não vamos fazer isso agora. Só volte para o corredor. Vamos esquecer esse incidente. Esquecer? Jane elevou ainda mais a voz. Ela está estragando o nosso dia desde hoje de manhã. Não quero que ela fique. Não quero vê-la atrás do nosso bolo nas nossas fotos. Gavin olhou desamparado para mim, depois para Jane, depois de novo para mim. Eu o via tentando, angustiado, encontrar uma saída para a situação. Jane, talvez você possa se acalmar um pouco, começou ele. Não, ela bateu o pé como uma criança irritada. Eu não vou me acalmar. Quero que ela vá embora agora. Você não é bem-vindo. Vá embora. Ela literalmente gritou as últimas palavras na minha cara. Houve silêncio. Os convidados ficaram paralisados, sem saber para onde ir. Olhei para meu filho, esperando que ele se levantasse para me defender, para dizer que sua mãe não poderia ser uma convidada indesejada em seu casamento. Mas ele permaneceu em silêncio, com os olhos baixos. Gavin, minha voz tremeu.
Ele olhou para cima, e não vi amor em seus olhos, nenhuma gratidão, apenas cansaço e frustração. Talvez você realmente devesse ir, mãe, disse-lhe baixinho. Você já viu a cerimônia, e a Jane está chateada. Senti algo se romper dentro de mim. O último fio que me ligava ao meu filho se rompeu com um som quase audível. Certo, e endireitei-me, reunindo os últimos resquícios de dignidade que me restavam. Vou embora. Parabéns a vocês dois. Caminhei lentamente em direção à saída, sentindo os olhares chocados dos convidados. Ninguém me impediu. Ninguém disse uma palavra. Apenas Keith, que havia aparecido na porta, tentou se aproximar, mas eu balancei a cabeça. Não queria que ele brigasse com o pai por minha causa. No vestiário, peguei minha bolsa e meu chale. O porteiro chamou um táxi para mim, evitando contato visual. Aparentemente, a notícia do escândalo se espalhou instantaneamente. Enquanto eu esperava o carro, a senhorita Potter se aproximou de mim. Senhora Grimshaw, ela parecia genuinamente preocupada. Sinto muito por isso. Talvez amanhã de manhã, quando todos estiverem mais calmos. Está tudo bem, senhorita Potter, interrompi. Há coisas que não se resolvem com desculpas. Mas as contas, ela gaguejou. A prestação de contas final. Conversaremos sobre isso amanhã, sorri, cansado. Agora, eu só quero ir para casa. O táxi chegou 10 minutos depois. Enquanto eu dirigia para longe, dei uma última olhada nas janelas iluminadas da mansão Hilltop. Lá, as festividades continuaram, a música, as risadas, sem mim. Era como se eu nunca tivesse existido na vida de Gavin. Na manhã seguinte ao casamento, acordei tarde. Meu corpo doía como se eu tivesse corrido uma maratona, mesmo sem ter feito nada fisicamente extenuante ontem. Exaustão emocional, era isso. Nos primeiros segundos depois de acordar, pensei que tudo o que tinha acontecido fosse apenas um pesadelo. Mas a realidade logo voltou. Meu filho tinha permitido que sua nova esposa me expulsasse do casamento que eu havia pago. Preparei um chá para mim, embora estivesse sem apetite. Meu celular, desligado na noite anterior, estava em cima da mesa da cozinha. Hesitei antes de ligá-lo. Não queria ouvir um pedido de desculpas, muito menos uma acusação, mas percebi que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar as consequências da minha decisão de não pagar o resto das contas. Meu telefone vibrou, recebendo mensagens, 12 chamadas perdidas e 8 mensagens, a maioria do Gavin, algumas do Keith e uma de um número desconhecido, provavelmente da senhorita Potter. Decidi ler as mensagens primeiro. Mãe, precisamos conversar. Me liga quando vir isso, foi a primeira mensagem do Gavin, enviada na noite anterior. Por que você não atende? É urgente, a segunda, 1 hora depois. Vovó, você está bem? Por favor, atenda, de Keith, enviada por volta da meia-noite. As outras mensagens de Gavin tornaram-se mais insistentes e irritadas. Mãe, tem um problema de cobrança aqui. A administração disse que você se recusa a pagar o saldo. Isso é algum tipo de mal-entendido? Me ligue de volta imediatamente. Você tem noção da situação em que nos colocou? A última mensagem chegou há poucos minutos, estou indo para sua casa. Chego aí em 30 minutos. Suspirei. Então Gavin chegaria logo. Fiquei me perguntando que tipo de palavras ele diria, desculpas ou acusação. Mas eu já sabia a resposta. Enquanto me arrumava, lavava o rosto, penteava o cabelo, vestia meu vestido de ficar em casa, um plano se formava na minha cabeça. Não, eu não pagaria pelo resto do casamento. Mas não era só pelo dinheiro. Eu não ia mais me deixar ser usada, manipulada pela culpa ou pelo dever maternal. Já era o suficiente. Exatamente 25 minutos depois, a campainha tocou, forte, insistente. Abri e vi Gavin. Ele parecia exausto, camisa amassada, olheiras, cabelo desgrenhado. Mas o que mais me impressionou foi a expressão em seu rosto, não de remorso, mas de raiva. Finalmente, ele disse abruptamente, entrando em casa sem ser convidado. Por que você não atendeu o telefone? Tem ideia do que fez? Fechei a porta e me virei para ele, ainda calma. Olá, Gavin.
Que bom ver você também. Mãe, não é hora para sarcasmo. Ele passou a mão nervosamente pelos cabelos. Estamos em sérios apuros. A administração da mansão Hilltop diz que você se recusou a pagar o restante do casamento. Eles exigem o valor total até o final do dia, ou vão processá-la. Levantei uma sobrancelha. O que você quer dizer? Gavin me encarou, perplexo. Você tem que pagar. Você prometeu. Prometi pagar o casamento do meu filho, onde seria um convidado bem-vindo, disse calmamente. Mas, como sua esposa deixou claro, eu não era bem-vindo. E você concordou com isso? Gavin corou, não de vergonha, mas de raiva. Mãe, você é uma mulher adulta. Jane estava nervosa, bebeu champanhe, falou demais. Acontece em casamentos. Você não pode simplesmente cometer sabotagem financeira. Sabotagem financeira, e involuntariamente. Essa é uma maneira interessante de colocar a questão. Como você chama deixar sua esposa humilhar sua mãe publicamente? Como você chama ficar do lado dela? Eu não tomei partido, ele elevou a voz. Eu estava tentando apaziguar a situação. Me mandando para casa, terminei por ele. Uma maneira muito eficaz de fazer isso. Gavin correu até o sofá e afundou pesadamente nele, envolvendo a cabeça com os braços. Mãe, por favor. Não dormi a noite toda. Jane está histérica. Os pais dela estão furiosos. Se as contas não forem pagas, vai ser um escândalo para a cidade inteira. Pense na minha reputação. Você pensou nos meus sentimentos quando deixou Jane me expulsar? Perguntei baixinho. Ele olhou para mim, e uma sombra brilhou em seus olhos, talvez compreensão, talvez remorso, mas desapareceu rapidamente. Olha, eu entendo que você tenha se sentido desconfortável. Peço desculpas pela Jane. Ela estava nervosa, mas você não pode nos punir assim. Isso é chantagem. Não, Gavin, balancei a cabeça. Não é chantagem, são consequências. Toda ação tem consequências. Você e Jane fizeram sua escolha ontem. Agora, viva com isso. Mas as contas, começou ele, engasgando-se com a indignação. Você prometeu. Não podemos pagar esse valor. Temos um financiamento imobiliário e um carro novo. Você tem um bom emprego, eu disse. A Jane também. Você vai se sair bem. Mãe, você não entende. Ele se levantou num pulo. Não é só pelo dinheiro. Se não pagarmos, vai ser uma vergonha. Todo mundo vai dizer que estamos tendo um casamento inviável, que somos uns bandidos. Não é mesmo? Olhei-o fixamente nos olhos. Você se casou com um dinheiro que não podia pagar. Você me usou como caixa eletrônico e depois me jogou fora quando me tornei inconveniente. Isso não é justo. Gavin bateu com o punho na parede. Nós não usamos você. Você se ofereceu para ajudar. Sim, eu fiz, concordei. Porque eu queria fazer parte do seu dia feliz. Mas o que recebi em vez disso foi humilhação. Gavin respirou fundo, claramente tentando se acalmar. Quando voltou a falar, sua voz soou mais baixa, mais sensata. Mãe, eu entendo que você esteja chateada, mas vamos ser racionais. Pense na sua reputação também. Se você não pagar, as pessoas vão dizer que você é uma velha mesquinha e vingativa. Sorri involuntariamente. Ele passou para a manipulação. Que previsível. Não me importa o que as pessoas dizem, Gavin. Na minha idade, isso está se tornando notavelmente sem importância. E o Keith? Ele mudou de tática. Você está colocando ele numa situação terrível. Ele vai ficar entre dois fogos. Deixe o Keith fora disso, eu disse, com a voz endurecendo. Ele não tem nada a ver com isso. Ele é meu filho, exclamou Gavin. E seu neto. Você está destruindo nossa família com seu egoísmo. Era isso. A palavra que eu esperava ouvir, egoísmo. Durante toda a minha vida, dediquei tempo, dinheiro, amor. E sempre que tentava estabelecer limites, era acusado de egoísmo.
Será que, disse o baixinho, quando dei o resto das minhas economias para sua educação, foi egoísmo? Quando ajudei com a entrada da casa, foi egoísmo? E quando concordei em pagar por um casamento que nem mesmo sua noiva, com suas exigências reais, poderia pagar, foi egoísmo também? Gavin desviou o olhar, mas não desistiu. Você sabe exatamente o que quero dizer. Se você realmente me ama, não vai me colocar nessa situação. Vai pagar suas contas e esquecer o incidente da noite passada. Não, respondi com firmeza. Não vou pagar e não vou esquecer. Ele me encarou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você está falando sério? Você está mesmo disposto a arruinar a minha vida por causa do seu ressentimento? Não vou arruinar a sua vida, Gavin, balancei a cabeça. Se alguns milhares podem arruinar a sua vida, talvez você devesse pensar nas suas prioridades. Ele agarrou o casaco que havia jogado no encosto da cadeira. Sabe de uma coisa? Jane estava certa sobre você. Você sempre foi assim, fria, calculista, controladora. Você nunca me amou de verdade. Você só amava o poder que o dinheiro lhe dava. Suas palavras doeram mais do que um tapa, mas não demonstrei. Se isso te faz sentir melhor, Gavin, eu disse baixinho. Mas nós dois sabemos a verdade. A verdade? Ele riu amargamente. A verdade é que você está com ciúmes. Com ciúmes de eu ter encontrado uma mulher que me ama, de eu ter uma vida própria. Você não aguenta, então está tentando arruinar tudo. Vá embora, Gavin, apontei para a porta, antes que nós dois digamos algo de que nos arrependeremos. Ah, não vou me arrepender. Ele se dirigiu para a saída. Finalmente estou dizendo o que venho pensando há anos. Sabe, depois que meu pai morreu, você se tornou insuportável. Sempre se intrometendo na minha vida, tentando controlar tudo. A única razão pela qual eu aguentei foi pelo dinheiro. Admito que era o seu dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Não vale a pena. Prefiro viver endividado do que com uma pedra no pescoço como você. Ele bateu a porta com tanta força que uma fotografia emoldurada caiu da parede. O vidro se estilhaçou, simbolicamente. Era a nossa foto de família, eu, Alfred e o pequeno Gavin em um piquenique. Estávamos todos sorrindo. Peguei a moldura, removendo cuidadosamente a foto de debaixo dos cacos. Estranhamente, não senti lágrimas. Havia um vazio interior e um alívio estranho ao mesmo tempo. Era como se um furúnculo que vinha fermentando há anos finalmente tivesse estourado, liberando todo o pus. 1 hora depois, Keith ligou. Vovó, você está bem? Papai acabou de te deixar. Ele está furioso. Estou bem, querida, respondi. E era verdade. Mas seu pai não parece estar. Ele me ligou gritando algo sobre contas e como você se recusou a pagar, a voz de Keith soou preocupada. É verdade? Sim, respondi simplesmente. Não vou pagar o resto das contas do casamento. Depois do jeito que te trataram, eu entendo, a voz de Keith soou aprovadora. Mas o papai está em pânico. Ele disse que a Hilltop Manor está ameaçando processar se eles não pagarem até amanhã. Deixe que eles mesmos paguem, eu disse. Eles têm os meios. Talvez precisem adiar a lua de mel nas Maldivas ou vender um dos carros, mas vão conseguir. Vovó, Keith hesitou, estou totalmente do seu lado. O que eles fizeram é imperdoável. Mas você não acha que isso poderia levar a um colapso total no relacionamento? Suspirei. Querida, o relacionamento acabou ontem quando seu pai deixou a esposa me expulsar do casamento. O resto são só consequências. Você provavelmente tem razão, ele concordou, triste. É que eu não quero ficar preso entre dois fogos. E você não vai, eu disse com firmeza. Eu jamais a colocaria nessa posição. Você pode conversar com seu pai como costumava. Meu relacionamento com ele é uma coisa. O seu é outra. Obrigado, ele suspirou aliviado. Escute, quero te visitar neste fim de semana, só para ficarmos juntos. Tudo bem? Claro, querida. Ficarei muito feliz. Depois de conversar com Keith, decidi desligar o celular por mais um dia.
precisava de tempo para pensar no meu próximo passo. Não tinha dúvidas de que Gavin e Jenny não desistiriam de tentar me fazer pagar, fosse por meio de manipulação ou ameaças. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Hesitei em abrir, desconfiando que fosse Jenny vindo fazer outra cena. Mas, quando olhei pela janela, vi uma mulher de meia-idade de terno. Uma estranha. Senhora Grimshaw? Perguntou ela quando abri a porta. Meu nome é Elizabeth Norris e represento a administração de Hilltop Manor. Entre, senhorita Norris, convidei-a a entrar. Estava esperando sua visita. Ela pareceu um pouco surpresa com a minha calma, mas rapidamente se recompôs. Senhora Grimshaw, temos um problema com o pagamento do casamento do seu filho. De acordo com nossos registros, a senhora concordou em pagar todas as despesas, mas ontem se recusou a fazer o pagamento final. Gostaria de esclarecer as coisas. Indiquei-lhe uma cadeira. Chá, café? Não, obrigada. Ela se sentou, colocando o arquivo no colo. Senhora Grimshaw, eu entendo que houve um incidente. A senhorita Potter me informou, mas do ponto de vista legal. Legalmente, interrompi, não assinei nenhum contrato com a Hilltop Manor. Os arranjos foram verbais entre mim e meu filho. Concordei em pagar pelo casamento sob certas condições, que não foram cumpridas. Portanto, não me sinto obrigado a pagar o restante. A senhorita Norris franziu a testa. Mas você deu uma entrada. Isso implica apenas que dei uma entrada, respondi calmamente, que, aliás, não é reembolsável, como tenho certeza de que você sabe. Portanto, a Hilltop Manor não sofreu nenhuma perda. O saldo é substancial, ela abriu a pasta e me mostrou a conta. Seu filho e a esposa alegam que não têm condições de pagar. Isso é problema deles, dei de ombros. Eles encomendaram os serviços. Eles os receberam. Eles deveriam pagar. Senhora Grimshaw, a senhorita Norris mudou de tática, eu entendo que esteja chateada, mas pense na reputação da sua família. Se a conta não for paga, seremos forçados a ir à justiça. Isso se tornará um assunto público. Não estou preocupado com isso, respondi honestamente. Na minha idade, reputação é a última coisa com que se preocupar. Ela suspirou, claramente não esperando tal rejeição de uma mulher mais velha. Tudo bem, senhora Grimshaw. Vou comunicar sua posição à gerência, mas devo avisá-la que, se a conta não for paga até o final da semana, entrarei com uma ação judicial. Entendo, assenti. Boa sorte. Depois que a senhorita Norris foi embora, senti uma paz estranha. Durante toda a minha vida, tive medo de conflitos, de tentar agradar, de ser boazinha. Mas agora que não tinha nada a perder, finalmente pude me permitir ser honesta. E foi libertador. Naquela noite, a campainha tocou novamente. Desta vez, era Jenny, sozinha, sem Gavin. Ela parecia muito diferente do casamento, sem maquiagem, roupas comuns, olhos marejados de lágrimas. Nunice, começou ela sem cumprimentá-la, precisamos conversar. Entre, dei um passo para trás, deixando-a entrar. Ela entrou na sala e parou, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Olha, eu vim me desculpar pelo meu comportamento no casamento. Eu estava nervosa. Bebi champanhe demais. Eu não deveria ter dito aquelas coisas. Mas você disse isso, eu disse, sem pedir que ela se sentasse. Sim, e me arrependo. Ela baixou os olhos. Foi uma coisa terrível de se fazer. Eu entendo por que você está chateado. Observei-a atentamente. Seu pedido de desculpa soou forçado, insincero. Não era a mesma Jenny que gritara comigo no terraço, nem aquela que passara meses planejando cada detalhe do casamento com precisão maníaca. Era a atriz interpretando o papel da nora arrependida. O que você quer, Jenny? Perguntei sem rodeios. Ela piscou, confusa com a minha franqueza. Eu quero fazer as pazes. Recomeçar? Pelo bem do Gavin, e pelas contas que precisam ser pagas, é claro, acrescentei. Seu rosto se contraiu, a máscara de remorso se desfez por um instante, revelando irritação. Sim, é isso mesmo, admitiu ela rapidamente, recuperando o controle.
Mas não se trata apenas de dinheiro, Eunice. Eu realmente quero um bom relacionamento com você. Por quê? Perguntei. Você deixou claro que sou um incômodo para você, um hóspede indesejado. Por que você quer um bom relacionamento comigo? Ela hesitou, obviamente despreparada para tal pergunta. Você é mãe do Gavin, parte da vida dele, o que significa a minha também. Interessante que você não pensou nisso quando me expulsou do casamento, eu disse, ou quando planejou o mapa de lugares, me mandando para uma mesa com estranhos, ou quando exigiu que eu comprasse um vestido novo porque o meu não combinava com o seu esquema de cores. Admito que fui muito exigente. Jane fez uma cara de pena. Casamentos são uma época estressante. Eu queria que tudo fosse perfeito. E agora você quer que eu pague por essa perfeição? Terminei para ela. Ela engoliu em seco, claramente lutando contra a vontade de dizer algo áspero. Sim, Eunice. Espero que você pague as contas como prometeu. Mas não é só por isso que estou aqui. Eu realmente quero consertar o relacionamento. Não, Jane, balancei a cabeça. Você não está sendo sincera. Você veio aqui porque o Gavin falhou em sua tarefa de me fazer pagar. Agora é a sua vez. Primeiro o castigo, agora a cenoura. Muito previsível. Seu rosto mudou novamente, a máscara agradável caindo completamente. Tudo bem, disse ela bruscamente. Não vamos brincar. Sim, estou aqui pelo dinheiro porque seu filho, meu marido, está desesperado. Não podemos pagar essa quantia. Se não pagarmos a Utop Manor, eles vão nos processar, e isso vai arruinar a carreira do Gavin. É isso que você quer? O que eu quero, Jane, não te interessava quando me expulsou do casamento, respondi calmamente. Por que eu deveria me importar com o que você quer? Porque não se trata de mim, exclamou ela. Trata-se do Gavin, seu filho. Você está mesmo disposto a arruinar a vida dele por causa do seu ressentimento? Arruinou a minha vida também, eu disse. Mas não te incomodou. Jane cerrou os dentes. Você está agindo como uma criança. Olho por olho. Sério? Na sua idade? Com que idade você acha apropriado deixar os outros limparem os pés em você? Perguntei. 70? 80? Ou só depois de morto? Você é só uma velha vingativa, gritou Jane. O Gavin tinha razão sobre você. Você estava sempre tentando controlá-lo com dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Podemos fazer isso sem você. Eu vendo meu carro. Pegamos um empréstimo, mas pagamos as malditas contas. E pronto. Você nunca mais vai nos ver, nem o Keith. Keith, arqueei uma sobrancelha. Ele é um homem adulto. Você não pode impedi-lo de me ver. Veremos. Ela pegou a bolsa e se dirigiu para a saída. Ele não vai querer arruinar o relacionamento com o pai por causa de uma velha que logo irá para o túmulo. Com essas palavras, ela saiu correndo de casa, batendo a porta. Afundei lentamente na cadeira. As ameaças sobre Keith eram dolorosas, mas eu sabia que eram palavras vazias. Meu neto era um jovem inteligente e independente. Ele decidiria sozinho com quem queria se socializar. No dia seguinte, recebi uma ligação do advogado de Utop Manor. Ele era mais profissional do que a senhorita Norris, mas o cerne da conversa era o mesmo. Se a conta não fosse paga, haveria um processo judicial. Expliquei minha posição educadamente e encerrei a conversa. Liguei então para o meu advogado, o Sr. Parker, que cuidava dos meus assuntos desde a morte de Alfred. Senhora Grinshaw, que bom ter notícias suas, sua voz soou calorosa. O que posso fazer por você? Sr. Parker, gostaria de fazer algumas alterações no meu testamento, eu disse, e talvez consultá-lo sobre um possível processo judicial contra mim. Marcamos um encontro para o dia seguinte. Quando desliguei o telefone, me senti estranhamente calma. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava agindo por medo ou dever, mas por respeito a mim mesma. Deixei Jane pensar que eu era uma velha vingativa. Eu sabia que estava apenas estabelecendo limites saudáveis que deveria ter estabelecido anos atrás.
O sol da primavera espreitava pelas janelas do meu novo apartamento, enchendo de luz e calor. Sentei-me a uma pequena mesa na varanda com uma xícara de chá, admirando a vista do parque. Fazia exatamente 6 meses desde o dia em que Jane me expulsou do casamento, 6 meses que mudaram completamente a minha vida. Depois de todos os acontecimentos, tomei uma decisão que já havia amadurecido há muito tempo, mas que me faltava determinação para tomar: vender a casa. A antiga mansão vitoriana, que guardava tantas lembranças, tornará-se demais para uma senhora idosa e solteira. Além disso, estava me prendendo a um passado que eu estava determinada a abandonar. A venda foi surpreendentemente rápida. Uma jovem família com 2 filhos se apaixonou pela casa à primeira vista, e fiquei feliz em ouvir as risadas das crianças novamente. O dinheiro arrecadado foi suficiente para comprar um aconchegante apartamento de 1 quarto no novo bairro de Cumberland e construir uma sólida reserva financeira. O apartamento ficava no 3º andar de um prédio moderno com elevador, uma condição importante para quem tem problemas nos joelhos. As janelas davam para o parque da cidade. E, a 5 minutos de caminhada, havia todas as lojas necessárias, uma farmácia e um café aconchegante onde eu gostava de tomar café da manhã aos domingos. Não falei com Gavin nem com Jane desde então. Depois da visita de Jane e das ameaças dela sobre Keith, eu esperava novas tentativas de pressão, mas não houve nenhuma. Como Keith me contou depois, eles tiveram que tomar um empréstimo para quitar a Hilltop Manor, e isso afetou seriamente suas finanças. A lua de mel nas Maldivas foi cancelada. Jane vendeu o carro. Aparentemente, a experiência foi dolorosa o suficiente para desencorajá-los a continuar o conflito. Keith continuou sendo o único elo que me ligava à minha antiga vida. Meu neto, apesar das ameaças de Jane, não parou de se comunicar comigo. Pelo contrário, nosso relacionamento se fortaleceu ainda mais. Ele vinha regularmente nos fins de semana, ajudou na mudança, me apresentou aos amigos. Às vezes, conversávamos por horas sobre os estudos dele, sobre minha nova vida, sobre livros, sobre o mundo. Sabe, vovó, disse-lhe durante uma dessas visitas, nunca a vi tão livre. Olhei para ele, surpresa. Livre? Sim, ele assentiu, me ajudando a organizar os livros nas novas prateleiras. Você costumava ficar um pouco tensa, como se estivesse sempre esperando que algo acontecesse. Mas agora, é como se você tivesse aberto suas asas. Suas palavras me fizeram pensar. De fato, apesar da minha idade e de toda a turbulência, eu me sentia mais leve, mais calmo. Era como se eu tivesse me livrado do peso que carreguei a vida toda. Uma nova vida exigia um novo ambiente. Matriculei-me em um curso de informática para idosos na biblioteca local. Graças às aulas de Keith, eu já tinha habilidades básicas, mas queria aprimorá-las. Para minha surpresa, conheci muitas pessoas interessantes da minha idade com histórias e experiências semelhantes. Criamos um vínculo especial com Doris, uma ex-professora de literatura, viúva como eu. Ela morava perto, e logo começamos a sair para caminhadas juntas, para ir ao cinema, para aquele café de domingo. Era fácil conviver com ela, sem pretensões, sem expectativas, apenas 2 mulheres compartilhando experiências de vida. Sabe, Eunice, ela disse um dia enquanto estávamos sentados no parque observando as crianças brincando, eu sempre pensei que era tarde demais para começar algo novo na nossa idade, mas você mudou minha opinião. Sorri ao observar uma garotinha tentando empinar uma pipa. Nunca é tarde para começar algo novo, Doris. A única questão é se temos coragem. Depois de fazer um curso de informática, decidi ir além e me voluntariei na mesma biblioteca. 2 vezes por semana, ajudava outros idosos a aprender habilidades com computadores e internet. Isso me fazia sentir útil e dava sentido aos meus dias. Ver uma senhora de 80 anos enviar um e-mail para o neto pela primeira vez na vida ou um homem de 75 anos aprender a usar o Skype para se comunicar com os filhos no exterior era uma verdadeira alegria. Também retomei meu blog de jardinagem. Embora não tivesse mais meu próprio jardim, transformei minha varanda em um verdadeiro jardim de flores e compartilhei dicas sobre como cultivar plantas em ambientes urbanos. Para minha surpresa, o blog se tornou bastante popular. O número de assinantes cresceu para várias centenas e depois para milhares. Você é uma verdadeira estrela da internet, vovó, e o Keith enquanto me ajudava a configurar minhas contas nas redes sociais. Em breve você terá mais seguidores do que eu.
Um dia, quando eu estava na biblioteca para outra aula, notei um novo visitante, um ascendente mais velho, um homem idoso com uma barba grisalha bem cuidada e olhos gentis. Ele se sentou na última fileira e ouviu atentamente minhas explicações sobre os princípios do e-mail. Depois da aula, ele veio até mim. O Nunice? O Nunice Grimshaw? Perguntou ele com leve incerteza. É você, não é? Olhei para ele atentamente, tentando me lembrar de onde o tinha visto antes. Sim, sou eu. E você? Robert Fleming, ele sorriu. Trabalhamos juntos no Hospital Central. Eu era médico no departamento de cardiologia. Dr. Fleming, eu me lembrava dele agora. Claro que sim. É que você mudou. Mais velho, você quer dizer? Ele riu. Bem, 20 anos é muito tempo. Começamos a conversar. Descobrimos que Robert havia ficado viúvo 3 anos antes e se mudará recentemente para Cumberland para ficar mais perto da filha e dos netos. Ele também decidirá aprender a usar o computador para acompanhar as mudanças. Eu já tinha aprendido a usar e-mail, disse ele, mas redes sociais são um mistério para mim. Então, vim para os seus cursos. Depois da aula, ele sugeriu que tomássemos chá no café do outro lado da rua da biblioteca. Concordei e passamos uma hora agradável relembrando antigos colegas e experiências no hospital. Você mudou, o Nunice, disse-lhe de repente, olhando para mim atentamente. E não é só a aparência. Você se tornou mais confiante. Você costumava ser tão quieta, sempre nas sombras. A vida ensina muita coisa, sorri. Principalmente quando se tem mais de 70 anos. Eu não diria 70, Robert sorriu. Mas 65. Sabe, eu sempre achei você uma mulher atraente, mas naquela época nós dois tínhamos família e emprego. Senti que estava ficando vermelho. Aos 78 anos, quem diria? Robert, você me lisonjeia. De jeito nenhum, ele estava sério. Só estou dizendo o que penso. Talvez devêssemos jantar juntos algum dia. Conheço um bom restaurante italiano aqui perto. Eu disse que sim, surpresa com a minha própria audácia. Um encontro na minha idade? Parecia tão, inesperado e emocionante. O jantar seria uma semana depois. Robert foi galante, a conversa leve e descontraída. Descobrimos que tínhamos muito em comum, o amor por música clássica, jardinagem, viagens. No final da noite, percebi que não me sentia tão bem na companhia de um homem há muito tempo. Posso te acompanhar até em casa? Perguntou Robert quando saímos do restaurante. Eu adoraria, respondi. Caminhamos lentamente, meus joelhos, o coração dele, a idade cobrando seu preço. Mas havia uma beleza naquela lentidão. Conversamos sobre as estrelas, sobre a infância, sobre sonhos que se realizaram e que não se realizaram. Na porta da minha casa, Robert me deu um beijo de leve na bochecha. Obrigada pela noite adorável, o Nunice. Espero que possamos fazer isso de novo. Vamos, sorri, sentindo uma estranha excitação que parecia que já deveria ter me abandonado há muito tempo. Nossos encontros se tornaram regulares. Íamos ao cinema, ao teatro, a shows. Às vezes, simplesmente caminhávamos no parque ou sentávamos na minha varanda, conversando sobre tudo. Robert era um conversador atencioso e inteligente, com um ótimo senso de humor. Ele não tentava apressar as coisas, respeitando meus limites. Keith ficou encantado com a nossa amizade. Vovó, você está ficando mais jovem diante dos meus olhos, disse ele, notando o novo corte de cabelo e o vestido que eu tinha feito antes do nosso próximo encontro. O Dr. Fleming é um homem de sorte. Eu apenas sorri de volta. Nosso relacionamento com Robert era especial, não o ardor da paixão juvenil, mas o afeto profundo e caloroso de duas pessoas que viveram vidas longas e sabiam o valor de cada dia. Num dia de primavera, exatamente 6 meses após o casamento de Gavin, Robert me pediu para sair da cidade. Ele havia alugado um carro pequeno com câmbio automático, era mais prático na nossa idade. Saímos cedo, quando a cidade estava começando a acordar. O dia prometia ser quente e ensolarado. Robert dirigiu com confiança, apesar da idade. Saímos de Cumberland e seguimos por uma estrada pitoresca que levava ao litoral. Para onde estamos indo? Perguntei,
olhando a paisagem pela janela. Você verá, Robert sorriu enigmaticamente. É uma surpresa. 1 hora depois, chegamos a uma pequena vila de pescadores, ruas estreitas, casas brancas com persianas azuis, o cheiro do mar no ar. Tudo isso criava uma sensação de outro mundo, longe da agitação da cidade. Robert estacionou o carro em uma pracinha e me ajudou a sair. Minha irmã mora aqui, explicou ele. Ela tem uma casinha com vista para o mar. Ela está viajando pela Europa agora e me ofereceu a casa quando eu quisesse. Subimos uma rua íngreme até uma casa branca no alto de uma colina. A vista do terraço era de tirar o fôlego, o vasto mar brilhando sob o sol da primavera. É lindo aqui, sussurrei, incapaz de desviar o olhar do horizonte, onde o céu se fundia com a água. Achei que você ia gostar. Robert ficou ao meu lado, tocando meu braço de leve. Quando eu era criança, costumávamos vir aqui todo verão com meus pais. Este lugar sempre me deu uma sensação de liberdade e paz. Passamos um dia maravilhoso caminhando pela praia, coletando conchas e almoçando em um pequeno restaurante que servia os frutos do mar mais frescos. Robert contou histórias de sua infância, e eu compartilhei memórias de viagens com Alfred e o pequeno Gavin. Lembrando do meu filho, não senti mais a dor aguda que costumava sentir, apenas uma leve tristeza pelo que poderia ter sido, mas não foi. Aceitei a realidade como ela era, e essa aceitação me trouxe paz interior. À noite, sentados no terraço com uma taça de vinho leve, observávamos o sol se pôr lentamente no mar, colorindo o céu e a água em tons de dourado e roxo. Nunice, Robert se virou para mim, com um olhar sério. Quero te perguntar uma coisa. Por algum motivo, meu coração batia mais rápido. Sim? Minha irmã se ofereceu para cuidar da casa para mim enquanto estiver na Europa. São pelo menos 6 meses, pensei. Talvez você queira passar o verão aqui comigo. Olhei para ele, tentando compreender a sugestão. Você quer dizer se mudar para cá? Não para sempre, apressou-se a esclarecer. Só durante o verão. O clima é agradável, o mar, o ar fresco. Seus joelhos vão se sentir melhor. Vou aproveitar a sua companhia. Eu estava pensando em passar o verão à beira-mar, longe da agitação da cidade, com um homem que se tornará querido para mim ao longo desses meses. 6 meses atrás, eu não teria ousado dar esse passo. Mas agora? E o meu apartamento? E o trabalho voluntário? Perguntei, pragmática. O apartamento pode ficar fechado durante o verão, Robert sorriu. E se voluntariar? Você poderia fazer terapia online. A internet é ótima aqui. Olhei para o mar, para o céu poente, depois para Robert, seu rosto gentil, seus olhos atentos, sua barba grisalha. E, de repente, percebi que eu queria aquilo. Eu queria novas experiências, novas impressões, novos sentimentos. Sim, eu disse simplesmente. Eu gostaria de passar o verão aqui. Seu sorriso era mais brilhante que o pôr do sol. Você me faz feliz, Nunice. Assistimos aos últimos raios de sol desaparecerem no horizonte, e pensei em como a vida é incrível. Aos 78 anos, eu estava começando um novo capítulo sem medo, sem arrependimentos, com o coração aberto. Ao retornar a Cumberland à noite, senti uma estranha paz. Era como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixando. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas estava pronto para acolhê-lo com todas as suas alegrias e desafios. Em casa, recebi uma mensagem do Keith. Ele viria passar o fim de semana aqui. Decidi contar a ele sobre meus planos para o verão. Tenho certeza de que ele ficaria feliz por mim. Preparando-me para dormir, fui até a janela. A cidade cintilava de luzes, como o reflexo de um céu estrelado. Em algum lugar lá fora, em uma das casas, moravam meu filho e sua esposa. Talvez um dia nossos caminhos se cruzassem novamente. Mas agora, eu estava grato ao destino por ter encontrado forças para me libertar do círculo de relacionamentos tóxicos, por ter encontrado novos amigos, novos interesses, novos sentimentos. Livrar-me de relacionamentos tóxicos abriu as portas para uma velhice tranquila e digna. Eu finalmente estava vivendo para mim mesma, não para as expectativas dos outros. E esse era o presente mais valioso que eu poderia me dar. Obrigada, Alfred, sussurrei, olhando para as estrelas.
Você sempre disse que eu era mais forte do que pensava. Finalmente acreditei. Ao adormecer, pensei no mar, na casa de veraneio, em Robert, no novo capítulo da minha vida que estava apenas começando. E esse pensamento encheu meu coração de calor e esperança.